Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Quanta Conversa. E hoje aqui estamos com o professor doutor Etereldes Gonçalves Júnior. O professor Etereldes, ele é professor aqui do Departamento de Matemática, né? Desde 2010 aqui na UFES, né? E ele também é professor do programa de pós-graduação profissional em matemática, né? Do mestrado ProfMat, aqui da UFES. E também, atualmente, ele é diretor do Centro de Ciências Exatas. Seja bem-vindo, professor Etereldes. Obrigado, Messias. Obrigado, Giuseppe. Primeiro, assim, agradecer, né, o convite. Dizer que é um prazer estar aqui no Quanta Conversa. E dizer o quanto eu estou feliz de ver esse equipamento aqui do nosso centro, né? Tão bonito, tão bacana. E aí, mais uma vez, aí, saber aí como é que a gente pode contribuir, como é que a gente pode bater esse papo legal aí. Ótimo, perfeito. O professor Etereldes, né, Giuseppe, ele teve uma participação muito importante, né, no cenário da pandemia de Covid-19, né? Ele fez diversos estudos, né, com relação à disseminação, né, à taxa de infecção e tal, né? Acho que a gente vai querer saber um pouco disso hoje aqui, né, enquanto conversa. Então, professor, como que começou isso, né? Como assim? Como que te acharam, né, para poder fazer esse estudo de matemático da pandemia? Bom, essa é uma boa história, né? Em 2020, a gente estava absolutamente engajado na nova reitoria que se iniciaria na universidade, sob o comando da professora Etel, que tinha sido eleita, e ela é da área de saúde, justamente na área de epidemiologia. E então, em março de 2020, ela já atuando na transição da reitoria, recebemos, né, o alerta sobre... Eu participaria da equipe de gestão da universidade, e aí recebemos o alerta, então, sobre a questão da pandemia, os riscos, e a professora Etel, ainda como vice-reitora, decidiu fechar a universidade, né, com a questão do risco que era iminente, e isso desencadeou várias ações aí no Estado, né, no governo do Estado também, que acabou fechando já as escolas. Isso falo lá para o dia 17 de março de 2020, por aí, nessa semana. E aí, então, na semana seguinte, houve um fato que também foi decisivo para esse processo inteiro, que a professora Etel não foi nomeada, né, reitora da universidade. Então, talvez, se isso tivesse acontecido e a gente estivesse cuidando da universidade, não poderíamos ter o mesmo papel, né, que tivemos na pandemia aqui no estado. E aí, então, a professora Etel foi procurada para ajudar o governo do estado na condução da pandemia no Espírito Santo. E com isso, ela me deu a missão de estudar os dados. E, bom, eu já tinha bastante experiência com modelagem matemática, né, equações diferenciais, a minha área de doutorado. Fiz modelagem para problemas de controle em poço de petróleo, então, que é até bastante mais complexo. Então não foi uma adaptação muito difícil, mas também era uma área muito nova para mim, assim, em termos de estudo, né? E a velocidade com que era necessário que a gente desse respostas também foi um desafio muito grande. E foi assim que começou, né? O professor Etel me deu esse trabalho, essa missão para ajudá-la, né, nesse processo. E eu comecei, então, a estudar, reuni uma equipe também de colegas da área de matemática, um aluno de engenharia na época, que fazia mestrado comigo, né, no acadêmico. E a gente, então, começou a estudar esses modelos matemáticos para epidemias e como adaptá-los para a epidemia aqui do estado. Então, foi assim que começou.
Muito legal, professor. Prazer muito grande tê-lo aqui com a gente, né? E eu fiquei bem curioso, né, quando começou esse processo e eu via toda aquela movimentação, né, para explicar esses dados, enfim, né, e toda a importância também desses resultados, porque a gente estava no momento que não sabia o que ia acontecer, né? Então, eu ficava bem curioso naquela ocasião e gostaria que você falasse um pouco sobre essa questão dessa matemática envolvida nisso, né? Porque, como você disse, você fez o seu doutorado é para estudar poço de petróleo, né? Quer dizer, como é que é essa matemática que você estudou lá, né? Que você desenvolveu lá, né? Para estudar o poço de petróleo? Como é que isso se encaixou? Ou de que maneira você fez essa apropriação, né? Desses conhecimentos para estudar uma coisa totalmente nova, né? Ninguém imaginou que a gente fosse passar por um período de pandemia, né? E aí, de repente, cai isso para a gente e a gente tem que achar respostas, né? Enfim, tem que propor soluções. Como é que foi esse processo, né? Como é que é essa matemática? Então, na verdade, assim, a modelagem matemática para os problemas físicos, né? Problemas de qualquer natureza, tem muitas ferramentas, né? Hoje você tem ferramentas de machine learning, tem ferramentas de inteligência artificial, que parece que é a mesma coisa, mas não é, né? Você tem ferramentas mais clássicas, que é, por exemplo, o que eu utilizei no meu doutorado e também foi utilizado na pandemia, que são ferramentas de equações diferenciais, que modelam dinâmicas de qualquer coisa, né? Como uma grandeza varia com relação a outra, como as grandezas interagem, essas variações umas com as outras, né? Que é basicamente o que a gente precisava entender na pandemia, né? Como que a quantidade de infectados varia no tempo, como que a quantidade de óbitos varia com os infectados, como que a quantidade de doentes impactava nos hospitais, né? Quantos deles precisariam de hospitalizações, quantas hospitalizações seriam mais graves, precisariam de respiradores. Então, essa dinâmica dessas grandezas com o tempo era o que a gente estava estudando naquele momento. E isso tudo relacionado com equações diferenciais. A dinâmica ali é a dinâmica mais clássica. Mas a gente teve modelagens pelo mundo afora que utilizaram outras técnicas, né? Também na pandemia, utilizaram principalmente quem tinha um maior volume de dados, né, dados mundiais, por exemplo, é mais fácil usar ferramentas de aprendizado de máquina e até inteligência artificial, porque você precisa de um volume maior de dados para identificar a dinâmica, né? E a gente aqui, com poucos dados, a gente se concentrou na dinâmica do Espírito Santo e das micro-regiões do Espírito Santo, também fizemos por regiões, e aí ao final da pandemia chegamos a fazer por cidades, assim, cidades maiores, com pelo menos mais de 50 mil habitantes. A gente já conseguiu fazer com o volume de dados que tinha, mas utilizando sempre dinâmica determinística, né, de equações diferenciais. Agora, o que que é uma equação diferencial, né? Só para a gente poder entender melhor esse assunto. Então, é uma equação, obviamente, que envolve grandezas que variam com relação a outras grandezas. Então, basicamente, a grosso modo, seria isso, né? É uma correlação de grandezas que variam com outras. E você estuda a dinâmica de uma grandeza com relação a outra, estudando aí velocidade, aceleração, as propriedades físicas dessa grandeza que te interessar. E aí vocês pegavam essas variáveis, né, de diferentes cidades, como você disse em algum momento, né, vocês começaram a estudar por cidades, né, e vocês notavam assim alguma diferença em termos de quais variáveis eram importantes de uma cidade em relação a outra, por exemplo, é, quais variáveis as variáveis que eram importantes em Vitória eram as mesmas que eram importantes em Vila Velha? E vice-versa, que eram as mesmas da Serra, enfim. Vocês encontraram, né? Só para a gente tentar esmiuçar um Então, pouco em mais a termos de questão do modelo. variáveis, o que mais interessava, principalmente, a gente trabalhou com o governo do estado, né? Não com os governos municipais,
O que te interessava mais era prever o número de hospitalizações, principalmente graves, mas principalmente as hospitalizações. Por quê? Porque precisava garantir que o sistema de saúde do estado não colapsasse, né? Não chegasse ao nível crítico de ter gente sem atendimento. Então essa foi a grandeza que a gente mais tentou estimar, né, durante o processo. E isso a nível estadual, porque o estado concentrou todo o atendimento de saúde da Covid aqui, né? Não municipalizou esse processo. Então, o estado garantiu, Tudo na região metropolitana, né? não só na região metropolitana, no estado Aham. inteiro, Mas o estado vinha pra cá, né? garantiu transferência, né, se fosse necessário. Então, Sim. assim, com relação à Covid, o estado tratou como um problema de saúde do estado e não Coisa sistêmica, né? Não uma coisa de município a município. Isso. Os municípios ficaram responsáveis pelos dados, né? Inclusive, também foram montados hospitais também, Uhum. estruturas hospitalares para atendimento da Covid especificamente nos municípios, mas quem coordenou todo o processo foi o Estado, inclusive com a ajuda do pessoal da Segurança Pública, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar. Então, mas os dados de entrada, então, que você tinha para montar esses modelos, né? Eles eram basicamente, então, o número de infecções e por tempo, né? Ou tinha outros dados, assim, que também entravam? Entravam dados de infectados, hospitalizados, óbitos, isso georreferenciado, que é muito importante, porque como você quer estudar uma dinâmica também territorial, né, de disseminação da doença, isso vinha georreferenciado para a gente saber como que era o espalhamento e em quais territórios também era necessário maior intervenção. E você lembra onde que essa dinâmica era mais acentuada? Então, uma coisa que foi, inclusive nós relatamos nas nossas notas técnicas e também em alguns dos nossos textos que foram produzidos muitos nesse período, né? A dinâmica da Covid aqui no Espírito Santo, ela chega pelos aeroportos, então ela se inicia nos bairros nobres, né? Tanto de Vila Velha quanto de Vitória, que é o processo de espalhamento, começou ali. E aí ele vai para a periferia, provavelmente, e aí a gente também consegue identificar, vai para a periferia com os trabalhadores que trabalham para essas pessoas, né? E aí então ele dissemina, e aí ali passa a ser o hub de disseminação na periferia, e volta também, né, para a classe média e alta, chega de volta, assim, tipo, mas ele chega no estado através dos aeroportos na classe mais alta. E tinha depois vocês enxergaram alguma dinâmica do tipo, uma vez que essa coisa estava ficou meio que generalizada, né? Vocês conseguiam enxergar alguma dinâmica de maior número de contaminados no bairro de classe A, B, C, D, enfim, tinha essa diferenciação ou a dinâmica era mais ou menos a mesma? A dinâmica de infectados, né? Não, então, quando a coisa entrou em fase, assim, né, que tava... Uhum. A gente percebeu que alguns setores tinham mais contaminação. Porque assim, a classe... setor de trabalho e não exatamente por região geográfica. Mas alguns setores também estão concentrados, né? Tá. Os moradores Sim. na periferia e tal. Então esses lugares foram mais afetados. Por quê? Porque são os trabalhadores também que não poderiam parar, né? São aqueles trabalhadores que não conseguiam fazer isolamento social. Sim. E que setores eram esses? Então, o setor de transporte, muito importante. E também todo o conjunto de trabalhadores que utilizava o setor de transporte. Alimentação, provavelmente, também. Setor de alimentação, né? Setores essenciais também. Os enfermeiros e auxiliares de enfermagem sofreram bastante com esse processo. Sim. Também foram muito penalizados. Bom, basicamente é isso. Assim, aqueles setores que não pararam tiveram que manter a interação,
social, não podiam fazer o tal distanciamento, isolamento, eles foram mais penalizados. Sem dúvida nenhuma, né? Como que o estudo, né, aprofundado, enfim, com evidências, né, com base nos dados e com uso de modelagem científica, né, no caso uma modelagem matemática, né, como é que isso conseguiu dar respostas, conseguiu trazer luz, né, para esse momento difícil, né, da vida, né, de todo mundo, né? Ninguém esperava, né, e foi e foi foram esses conhecimentos que conseguiram trazer alguma luz, né, para a gente atravessar esse momento, né? Assim, uma coisa interessante, assim, que eu percebi, porque eu nunca tive em sala de decisão governamental, na verdade, né? Então, assim, você percebe que nos momentos mais críticos, nos momentos de incertezas absolutas, né? A sociedade se fia mesmo na universidade. Isso eu achei que foi o ponto mais importante, assim. E a universidade dá a resposta que precisa ser dada, né? Com seriedade. Então, e é importante dizer também, assim, que a gente fez isso de forma absolutamente voluntária, né? Ninguém ganhou nada por isso. Assim, nada a mais, né? Sim. Assim, nada além do salário que a gente já recebe, que a sociedade nos paga. Não recebemos nada a mais por isso. Então, é importante dizer isso, porque às vezes as pessoas, eles devem ter ficado ricos com esse troço. Nada, a gente não ganhou nada. Pelo menos foi o servidor público exercendo o seu mais papel. uma vez seu papel, né, no momento Exatamente. difícil, né? Foi o serviço público que deu essa resposta, né? Exatamente. Que deu essa contribuição, né? Uma coisa que eu esqueci de falar, talvez valha a pena a gente esmiuçar, assim, alguns dados da pandemia aqui no Espírito Santo também foram muito importantes para a gente ressaltar o quanto desigual é a nossa sociedade em termos de raça também, porque assim, a gente viu que a população negra foi a mais penalizada, a gente viu que a população, a gente identificou nos dados, inclusive escrevemos sobre isso, que a população deficiente também, né, PCDs também sofreram mais com a pandemia, tiveram... Isso era uma variável que vocês incluíam nos modelos? Não, é A porque... raça? Não, a gente não... No modelo geral, é porque assim, você pode pegar um conjunto de dados e dali você extrair as informações que você quer Sim. estudar. Então, assim, para estudar a pandemia dinâmica, a gente não utilizava esse parâmetro, porque Sim. ele não... A gente queria saber, na verdade, alguns parâmetros, como eu falei, por exemplo, o número de hospitalizados era muito importante, o número de óbitos era muito importante, porque por incrível que pareça, o Estado não estava preparado para a quantidade de óbitos que nós tivemos. Então, assim, em termos de... Eu falo mesmo para não acontecer o que aconteceu no Amazonas. As pessoas serem enterradas por trator, não sei o que, aquela loucura. Então, isso também foi uma realidade que nos preocupou aqui, né? Estimar o número de óbitos era uma coisa importante. Também, não só preparar o sistema de saúde, mas o sistema funerário precisava estar preparado, né? Para pelo menos as pessoas morrerem com dignidade, né? As famílias terem dignidade nesse momento. Então, isso também foi uma preocupação. E isso não... essas coisas de raça, né? Se é PCD ou não era... É mais um observável, né? Assim, essas populações mais... essas minorias não foram observadas no conjunto dessas variáveis. Mas, separadamente, os estudos foram feitos. Então, com o pessoal especialista nessa população, trabalhou com a gente para estudar o impacto na população PCD, por exemplo. Nós escrevemos sobre isso. Também escrevemos sobre esses recortes, né, na população negra. E assim, faz
todo sentido com o conjunto de dados. Assim, quando você olha o conjunto dos trabalhadores que estão lá também, são auxiliares de enfermagem, que são, né, que trabalham no transporte público, não sei, quando você vê a maioria também é dessa população já, né, que já sofre mais com a desigualdade. Então isso também foi identificado e a gente fez questão de reportar, né, que essa Sim. também é uma população que nesses momentos sofrem ainda mais. É uma coisa bem, uma constatação bem triste, né? Dessa realidade que a gente vive. Professor, e nós temos outras, na verdade, sim, nós nunca deixamos de ter, por exemplo, epidemias de dengue, tuberculose, até mesmo AIDS, né? Que está aí, tá, né? A gente não fala muito sobre isso, mas essas coisas continuam aí, né? Continuam matando pessoas, inclusive, né? A própria gripe mata pessoas, né? E é, como é que você vê todo esse aprendizado que foi produzido, digamos assim, no tempo da Covid, né, que foi um momento muito difícil? Como é que esse aprendizado, né, se é que ele foi usado para, de alguma maneira, entender melhor essas pandemias que a gente continua vivendo, né? Quer dizer, não sei se você foi demandado, e eu não sei se o Estado se apropriou de algum desses conhecimentos, enfim, né, para essas pandemias que já existem, né? Ou seja, o que de aprendizado do Covid foi utilizado para essas outras pandemias? Eu acho que, assim, o mais importante é que a estrutura montada para enfrentar a pandemia e também, assim, o, é, a expertise de enfrentar a pandemia gerou um ganho importante na gestão de saúde, principalmente aqui do estado, não tenho dúvida. Né? Mas, assim, como que isso sistematizou o estudo da dinâmica dessas outras doenças, eu não sei, né? Porque assim, eu sei que existe uma vigilância em saúde que cuida dessa estudar a dinâmica dessas doenças, todas elas, inclusive. E eu confesso que não sei como que eles fazem esse trabalho. Assim. Eu acho que é só acompanhamento e intervenção onde tem problema, porque assim a velocidade é diferente. Sim, as dinâmicas são A diferentes. dinâmica é absolutamente diferente. Então, assim, quando você tem um surto de dengue, por exemplo, numa certa localidade, como você já sabe exatamente qual é o vetor, né? Como que esse vetor atua, você rapidamente faz uma intervenção naquela localidade. E aí não necessita de muita modelagem para isso. Você entende? Também não tem essa demanda de modelagem para isso. Acho que isso é muito importante deixar claro, né? Porque senão parece também que o conhecimento foi gerado e depois foi jogado fora, né? Na verdade, é uma coisa muito mais de demanda do que propriamente Isso. não uma apropriação desse conhecimento gerado, né? Isso. É assim, essa demanda é mais importante quando você tem uma dinâmica, uma velocidade muito grande de contaminação gera essa demanda por previsibilidade. Porque quando a velocidade é curta, a velocidade é mais, você tem tempo de intervir e dá tempo de detectar, intervir antes que chegue em outra localidade. Mas quando a velocidade é muito grande, você precisa fazer essas intervenções rapidamente. E aí você também precisa prever como que essa dinâmica vai afetar o conjunto, né? E talvez é isso, talvez é porque não há mesmo uma demanda para essa atuação. No mesmo modelo, né, que foi feito na Covid. Mas Sim, certamente a demanda por sistematização dos dados, como é que eu vou dizer também, qualidade desses dados, qualidade da coleta, para você ter dados mais precisos e qualificados para utilizar, isso certamente é a demanda. E certamente na Covid, o que foi feito na Covid ajudou
Porque você fazer análise dinâmica de dados corrompidos é jogar energia fora. Então esse foi um trabalho também que a gente teve que fazer, assim. Sistematizar a coleta que vinha das prefeituras e tal. A dinâmica de coleta de dados é muito importante para você ter resultados minimamente confiáveis. Sim. Deve ter sido um trabalho imenso, né? Imagina a quantidade de dados, né? Sim. E bem diversos, inclusive, né? Mas a vantagem é que eles entravam tudo por um lugar só, né? Ah, tudo pela Secretaria de Saúde. E os dados de contaminação vinham todos do laboratório central. Ah, tá. Então também Isso isso ajudou bastante. ajudou Essa bastante. estratégia de concentrar, né? Sim. Foi boa, né? E, professor, qual era assim, o desvio que a gente tinha do que era realmente observado? Assim, devia ser mínimo, né? Então, tem até uma história curiosa, assim, quando a gente vinha fazendo as previsões, dando entrevista, né? E aí a pergunta, pô, eles queriam que a gente dissesse quando que ia acontecer tal evento. A gente dá assim um parâmetro para o governo trabalhar, mas a gente não pode dizer quando que vai acontecer. Mas aí eu acho que vazou um gráfico assim que a gente apresentou numa reunião dessas de governo, que tinha lá a previsão de quando aconteceria o óbito número 1000. E a gente errou por um dia. Nossa. Caramba. É. Poder Nossa. do modelo, né? E aí isso vazou, aí eu tive que dar um monte de entrevista por causa disso também. Mas, bom, acaba que não era para ter vazado, mas o vazamento também validou de alguma certa maneira, né? Isso Todo esse valida um pouco estudo, o né? trabalho, né? Isso é uma coisa realmente fantástica, né? Como que a ciência traz resultados confiáveis, né? E, assim, esse trabalho que você desenvolveu junto com a ETEL, né, um trabalho fantástico, né, e certamente fez toda a diferença para toda essa dinâmica, né? E só foi possível, né, porque você é um matemático, você se dedicou a entender os fenômenos, né, se dedicou a entender essa ferramenta, aplicar essa ferramenta para estudar um problema, né, que não tinha nada a ver com a pandemia, mas que você aproveitou esse conhecimento, né, para dar respostas no tempo da pandemia, né? E aí a gente fica pensando agora, né, do ponto de vista pessoal mesmo, né? O que te levou a estudar matemática, né? Enfim, assim, né? Quais foram suas motivações? Essa também é uma história curiosa, assim. Eu estudava para ser dentista, né? Achava que... Olha, que curioso. Que curioso. E aí, então, num certo momento ali da minha adolescência, final da adolescência, eu comecei a fazer perguntas, né, sobre matemática. E, bom, no meu ensino médio, assim, eu estudei na escola pública lá de Jardim América, na escola Fonchoab, e o professor ficou ali falando de PA e PG muito tempo, né? Uns 3 anos de ensino médio. E aí eu fazia perguntas sobre as coisas da matemática e ele não respondia. E eu queria saber o porquê do negócio, né? E aí, então, no cursinho que eu fiz depois, consegui uma bolsa, né? Diga-se de passagem. O professor começou a me explicar coisas da matemática, do porquê que as coisas aconteciam. E aí eu falei, cara, é isso que eu quero fazer, eu quero saber. Quero saber mais, e perguntava pra ele, cara, você vai ter que estudar matemática pra entender tudo que você tá perguntando, cara. Aí eu falei, bom, então eu não vou mexer com dente, nada não. Vou estudar matemática. E foi isso, cara, assim, essa coisa da odontologia era mais por questão de tentar mudar de vida mesmo, né? Assim, a profissão que muita gente deseja. Era um jovem, desejava ter uma vida melhor e queria ser dentista. Acho que tem uma vida muito melhor hoje como matemático. E a matemática agradece. Aliás, o Espírito Santo inteiro. O Espírito Santo agradece, né? Nesse momento. Que bom, né? Que você deixou de ser dentista para ser matemático e
E foi possível dar todas essas contribuições, né? Então é uma história muito bacana, né? Eu acho muito legal a gente falar um pouco também desse lado, né? Porque as pessoas que eventualmente nos ouvem depois, né? E ficam pensando, né? Quem são essas pessoas que estão ali, né? Do outro lado do microfone ali, né? E acho que essas histórias são muito interessantes, né? Para mostrar que mesmo aquele pesquisador que está ali propondo uma solução e contribuindo para aquele momento histórico, né? Mesmo essa pessoa, ela em algum momento lá atrás tinha dúvidas, né? Tinha incertezas, né? Não sabia muito bem o que ia fazer da vida, né? Tinha uma visão e depois muda para outra, né? Então acho que isso é muito legal da gente também conversar, né? Conversar. E para pessoas assim que, né, estão nesse momento hoje, com essas incertezas, com essas dificuldades, com essas dúvidas, né? O que você diria para elas, né? Essas que estão pensando em fazer matemática? Cara, nem pra quem tá pensando em fazer matemática, porque quem tá pensando em fazer matemática Já resolveu, já... né? Eu acho assim, não só matemática, né, cara? A gente vive o momento das ciências exatas. Matemática, estatística, física, química também. A gente vê aí muitas iniciativas, inclusive na iniciativa privada, né, de formação na área tecnológica, mas não na área tecnológica de engenharia, na área tecnológica de ciência básica. Então a gente vê, por exemplo, formação em modelagem matemática na FGV, por exemplo. Não sei se a gente pode falar aqui, mas a gente vê, por exemplo, o INPA, que é onde eu me formei, né? O Instituto de Matemática Pura e Aplicada, com uma iniciativa do INPATEC, não sei se vocês já ouviram falar. O INPA vai lançar agora, esse ano, uma graduação em tecnologia. Olha que bacana. Mas o INPA é um instituto de matemática. Tem que saber matemática, né? Exatamente. Então, assim, o INPA, por exemplo, é o desenvolvedor da linha de impedimento do VAR. Não sei se vocês sabem disso, né? Olha, que Que interessante. legal. Isso aí é interessante saber, hein? Foi feito. Essa é interessante Essa dá saber. outro- Eu acho que o outro pessoal de podcast, casa quer hein? saber isso aí. Então, assim, o primeiro, na verdade, não era nem VAR na época, né? Tinha tira-teima. Uhum, sim, Então, verdade. esse tira-teima foi feito no Visgraph do INPA lá. Olha que Olha legal. Pessoal, E é uma legal. coisa super simples, né? Projeção e tal, mas assim, você entender a imagem como uma matriz, né? Olha E só. olhar para a matemática que está por trás ali para desenvolver essas tecnologias foi uma coisa. Foi feita ali, né, pelo pessoal da matemática. E na verdade, acho que o mundo já está percebendo, no que não é matemática, a física, né? A física também estuda modelagem de fenômenos e usa muito a matemática como ferramenta de modelagem. E eu acho que o futuro é isso, cara. Se quer ter sucesso no futuro, na área de tecnologia, né? É estudar ciência básica com aplicação em tecnologia. A própria inteligência artificial, né? São modelos matemáticos que estão rodando ali, né? Porque essa coisa da inteligência artificial também é muito interessante, né? As pessoas, não sei, né, que imagem que as pessoas fazem, né? Mas quando você começa a aprofundar um pouco e tenta entender um pouco, você vai ver que são modelos matemáticos que estão rodando, né? Para dar aquelas respostas, né? Parece que o computador adivinha nosso pensamento, né? Mas são algoritmos matemáticos rodando, né? E na inteligência artificial tem muitos modelos, né, matemáticos que já estão consolidados. Sim. E aí precisam de uma base de dados grande para... Assim, uma coisa da pandemia, por exemplo, em termos de inteligência artificial, é isso. Você, quando tem uma base de dados muito grande, você compara a dinâmica real, Uhum. né, com todas as possibilidades, e você ali define os parâmetros da dinâmica e aí, a partir daí consegue fazer uma previsão. Mas você precisa de muitos dados para isso. Então a gente não fez assim, mas é uma forma também de... Hoje, por exemplo, você tem soluções de
de equações diferenciais assim já, né? Você testa as curvas, né? Testa muitas, já tem os dados de muitas curvas e acha aquela que melhor. Olha, sem resolver a equação Sem em si. resolver. Olha que bacana. E bom que a velocidade, né, dos computadores É. que vem adiantando, dá para fazer isso E na até verdade tudo que você numericamente. já aprendeu do passado serve para o futuro. Quer dizer, você já aprendeu que uma certa curva resolve uma equação. Você depois no futuro, se você tiver uma semelhante, né? diferença pequena, você já não começa do zero, você precisa testar menos. Então, isso Ou é seja, inteligência voltando artificial. àquela nossa história inicial, aquela pergunta inicial, né? Vale muito a pena, né, professor, estudar matemática, né? Sim. Não só vale muito. matemática, todas as Matemática, ciências básicas. né? É assim, eu acho que já tem vários anos seguidos que a matemática é identificada, e aí eu vou puxar a sardinha para minha brasa, ou puxar a brasa para minha sardinha aqui. Tem vários anos que o matemático é considerado uma das melhores profissões a se seguir. Olha que legal. Legal. Muito bacana. Assim, não só pela remuneração, porque assim, a remuneração a gente sempre acha, né, como trabalhador assalariado, que a remuneração está aquém do que a gente merece, mas é também uma questão filosófica da vida, né? Se você querer que o trabalho seja melhor remunerado que o capital, acho que quem é assalariado tem que ter essa visão da vida, né? Mas não só por esse aspecto econômico, mas tem um aspecto também do estilo de vida mesmo, né? Sem Que é um dúvida. estilo de vida muito bom, você estudar, suas conquistas são intelectuais, né? E você ter uma independência intelectual também para resolver problemas. Então, tudo isso faz com que e o trabalho também não é físico, né? Então, tudo isso faz com que essa profissão seja cobiçada, seja bem valorizada. Muito bacana, né? Muito bacana. legal essa conversa. Acho que muito esclarecedora também, né? No sentido da gente entender um pouco melhor como é que foi todo esse processo, né? Um pouco mais detalhado, né? Sobre a questão mesmo do ponto de vista da matemática, né? Da gente entender um pouco mais, um pouco mais de profundidade, né? É isso, né? Eu acho que... É isso. Não sei, professor, se eu gostaria de fazer mais algum comentário. Bom, se eu posso fazer um comentário, é convidar o pessoal a vir conhecer o nosso centro, né? Vir conhecer aqui esse equipamento maravilhoso que vocês montaram aqui, parabenizá-los por essa iniciativa. E vir conhecer o nosso centro, nossos laboratórios, que a gente tem. E aí, de novo, eu vou puxar a brasa para minha sardinha. A gente provavelmente tem aqui na UFES, no CCE, o laboratório de produção, né, de materiais didáticos e até de pesquisa, né, em ensino de matemática, que eu acho que não tem em nenhuma outra universidade do Brasil, né, que é a Matemateca. Sem dúvida. A gente tem um bacana. prédio de laboratórios de física e química que provavelmente poucas universidades têm essa estrutura que nós temos aqui no CCE. Sim. Então é dizer isso, né, que nosso centro, né, está muito bem equipado para formar recursos humanos nessas áreas e que a gente gostaria muito, né, de convidar o pessoal para vir conhecer e para vir estudar com a gente. Muito legal, sem dúvida nenhuma. Eu acho que isso é um convite tanto para o pessoal da matemática, da física, da química, da estatística, exatamente. Venha conhecer a universidade, né? Venham nos conhecer, a gente está aqui de portas abertas, nossos laboratórios estão de portas abertas. Muito legal, professor. Bom, esse espaço também agradece, né, por toda essa estrutura, né? Você na condição de diretor também, né, nos apoiou para que esse espaço pudesse ser uma realidade, né? E a gente agradece também a FAPES pelo recurso que aportou para a gente montar esse espaço, né? E mais uma vez a gente agradece por essa esclarecedora conversa, né? Que certamente vai ser muito
vai ter um impacto muito positivo, muito interessante para as pessoas que nos seguem, né? E que nos acompanha nas redes. consomem nossos conteúdos aí. É isso. Obrigado mais uma vez, professor Tereldes. Eu que agradeço aí o convite. Bom, obrigado, pessoal da produção também. Obrigado, professor José. Obrigado, Rosne. Professor Hernani também. E, bom, esse foi mais um episódio do Quanto Conversa. E, como sempre, né, curte, compartilha e até mais.